Muito bem, galerinha, vamos então para o nosso último vídeo de força magnética que age sobre fio. Precisamos de uma corrente elétrica, portanto, no circuitinho vai ter que ter uma bateria, uma fonte de corrente elétrica. Precisaremos também de uma fonte de campo magnético. E esse fio com corrente elétrica vai sentir a presença desse campo magnético externo agindo sobre ele, e aí vai agir sobre esse fio uma força. Você tem que saber desenhar o sentido dessa força e saber calcular o valor dessa força. Para desenharmos o sentido dessa força, usamos a regra da mão esquerda. Lembrando que na regra da mão esquerda, o polegar apontando no sentido da força magnética, o indicador no sentido do campo magnético e o dedo médio no sentido convencional da corrente elétrica. Lembrando que o sentido convencional da corrente elétrica é aquele na qual a corrente elétrica desenhamos saindo do polo positivo da bateria. Se eventualmente, como há num dos exercícios que nós vamos trabalhar hoje, o cara perguntar sobre o sentido real da corrente elétrica, você tem que lembrar que o sentido real é justamente o oposto do sentido convencional. O sentido convencional desenhamos saindo do polo positivo da bateria, o sentido real é contrário a este. Muito bem. Só ficou faltando agora nós falarmos sobre como que nós calculamos a força magnética. A força magnética é dada pela equação força que age no fio, formulinha do bio seno θ. Aí está a equação, o B representando o campo magnético, o I representando a corrente elétrica, o L representando o comprimento desse fio, e nós temos também que multiplicar pelo seno do ângulo θ, onde esse ângulo θ é o ângulo entre o sentido do vetor campo magnético e o sentido convencional da corrente elétrica. Muito bem. As unidades são as seguintes. Força magnética é dada em newtons, campo magnético é dado em Tesla, corrente elétrica é dada em amperes, comprimento do fio é dado em metros e o seno do ângulo ele é um valor adimensional. Muito bem. Depois dessa rápida revisão, dá para nós irmos para os exercícios. Vamos a eles. Muito bem, galera. Então vamos aí para a primeira questão que caiu na Unifesp em 2020. A figura representa uma balança eletromagnética utilizada para determinar a massa e mão do objeto preso a ela. Esta balança é constituída por um gerador ideal de tensão U, que pode ser ajustada por um resistor ôhmico de resistência 40 ohms, está aqui na figura. Então essa bateria de DDPU e aqui o resistor de 40 ohms. E por uma barra condutora AC, aqui está a barra condutora AC, de massa e resistência elétrica desprezíveis. Isso é importante, essa barra não tem resistência elétrica. Conectado ao gerador pelos fios ideais. A barra AC mede 50 centímetros e está totalmente imersa num campo magnético uniforme de intensidade 1,6 Tesla, perpendicular à barra e ao plano desta folha e apontando para dentro dela, como dá para ver na figura. O objeto cuja massa pretende determinar está preso por um fio isolante e de massa desprezível ao centro da barra, adotando G igual a 10 e considerando que para manter o objeto preso à balança em repouso, isso é importante, se o sistema está em repouso, significa que a resultante das forças vale zero. Será necessário ajustar a tensão do gerador para 200 volts, então a DDP dessa bateria, 200 volts. Calcule quando a balança estiver em funcionamento. Letrinha A diferença de potencial no resistor, de 40 ohms, e a potência dissipada por ele em watts. E na letrinha B, a intensidade da corrente elétrica em amperes que atravessa a barra AC e a massa M em quilogramas do objeto preso à balança. Então, muito bem. Para a gente ficar com mais espaço, a gente vai para o próximo slide. Então, vamos primeiro anotar os dados que foram fornecidos pelo exercício. Aquele resistor foi dado como 40 ohms. A DDP dessa bateria foi dada como 200 volts. O comprimento dessa barra AC foi dado como 50 centímetros, ou seja, meio metro. O campo magnético que está entrando no papel vale 1,6 Tesla. E a resistência da barra AC é nula, ela não tem resistência.
Ele pede na letra A diferença de potencial em volts nos terminais do gerador de 40 ohms e a potência dissipada por ele em watts. Então ele quer saber a DDP no resistor e a potência dissipada no resistor. Então vamos lá. Vamos chamar os extremos do circuito, que é onde nós temos diferença de potencial, de ponto 1 e 2. Então, por exemplo, aqui é o ponto 1 da figura e aqui é o ponto 2 da figura. Chamamos de nomes diferentes porque possuem potenciais diferentes e a DDP, a diferença de potencial entre esses dois pontos, é 200 volts. Enquanto for só fio, sem resistência, é o mesmo ponto porque é o mesmo potencial. Só fio, só fio, só fio, só fio, só fio, só fio, só fio. Então aqui também vale o potencial 2. Então reparamos que esse resistor está entre os pontos 1 e 2 da figura. Então aqui está a DDP nesse resistor. E a DDP entre os pontos 1 e 2 é justamente a DDP da bateria. Portanto, a DDP da bateria está totalmente aplicada e somente aplicada nesse resistor R. E dessa forma, a DDP no resistor é exatamente igual à DDP na bateria, que vale 200 volts. A próxima pergunta é quanto vale a potência dissipada nesse resistor. Como nós sabemos o U que age sobre ele e sabemos a resistência, a potência dissipada é só nós usarmos o por quadrado. Potência vai ser igual a DDP é 200 ao quadrado, dividido pela resistência, que é 40 ohms. 200 ao quadrado, para a gente não sofrer fazendo as continhas, eu sugiro que você faça assim, 200 vezes 200, cortamos um zero em cima, um zero embaixo, 20 simplificou com 4, ficou 5, 200 vezes 5 dá 1000 ohms, é a potência 1000 watts é a potência dissipada por esse resistor. Então aqui nós já temos as respostas da letrinha A. Então a DDP no resistor é 200 volts e a potência dissipada por ele é 1000 watts. Eu vou apagar essas informações aqui da letra A para a gente poder fazer a letra B e ter bastante espaço aí na página, tá bom? Já na letra B, ele quer saber a intensidade da corrente elétrica em amperes que atravessa a barra AC. Então, aqui está a primeira pergunta. E nós queremos saber também a massa deste bloco. Então, vamos lá. O circuitinho ele é bem simples, ele possui apenas um resistor lá em cima, um gerador, e embaixo é tudo fio sem resistência elétrica. Esse gerador de 200 volts, essa resistência de 40 ohms, como é uma malha simples, aqui está invertido, né? O polo positivo ele está do lado de cá, certo? Polo positivo do lado de cá, polo negativo do lado de cá. O pauzão é polo positivo, o pauzinho é polo negativo. Então, claramente, a corrente elétrica ela sai sempre pelo polo positivo e entra no polo negativo. Então, claramente, a corrente vai girar nessa figura no sentido anti-horário. E como é uma malha simples, podemos usar a lei de Pouillet, ou se você não conhece a lei de Pouillet, que é gerador dividido por somatória de resistências, pode usar o URI, porque é um monstrinho aqui já bem reduzidinho. Dá para usar o URI que você vai chegar na mesma resposta, tá bom? Então vamos lá. A corrente é o que nós queremos, o gerador é 200 volts, a resistência 40 ohms, cortou aqui, então a corrente elétrica que passa por ali, 5 amperes. Matamos já a primeira parte da letra B. Para fazermos a segunda parte, nós temos que visualizar as forças que agem nessa barra. Então aqui está a barra, a corrente elétrica ela sai
do polo positivo da bateria. Então ela vai passar pela barra C para a direita da figura. Aqui está. Essa barra, ela tem aquela massa pendurada ali, então ela tem para baixo uma força peso, e para que ela fique em equilíbrio, é necessário que a força magnética atue para cima. E isso você pode verificar usando a regra da mão esquerda. Campo magnético está entrando no papel, então o indicador apontando para a tela. Faça você mesmo a regra da mão esquerda, você já consegue fazer. O dedo médio apontando para a direita, então a força magnética agindo para cima. Então, como a resultante das forças é zero, então a força que puxa para baixo é igual à força que puxa para cima. Força-peso é igual a força magnética. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, e lembrando que força magnética, força que age no fio, formulinha do Biot-Tetra. A massa é a pergunta, a gravidade é 10, o campo magnético vale 1,6, a corrente elétrica você acabou de ver comigo que vale 5 amperes, o comprimento desse fio vale meio metro, e aqui é seno de, como nós temos a corrente elétrica apontando para a direita e o campo magnético entrando no papel, então veja esses meus dois dedos aqui. Não, vamos fazer aqui com caneta. Ó, campo magnético, essa caneta entrando na tela. Corrente elétrica está apontando para a direita. Aqui está. Se você girar isso, claramente essas duas direções formam um ângulo de 90 graus. E o que nós sabemos? Que seno de 90 graus vale 1. Então, essa massa vezes 10 vai ser igual a 1,6 vezes 5 dá 8. 8 vezes meio, metade de 8, é 4. Então, esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 4 sobre 10. Resposta do exercício, então aquela massa que está pendurada ali, 0,4 quilogramas. E assim matamos a primeira questão aí dessa nossa lista. Vamos para a segunda questão? A segunda questão caiu na prova da UEL em 2020. No Museu de História Natural de Nova York existe uma exposição sobre a origem do sistema solar que apresenta planetas e estrelas, os quais exibem características elétricas e magnéticas comuns aos equipamentos eletrônicos de uso cotidiano. Sobre propriedades elétricas e magnéticas da matéria, atribua V para verdadeiro, F para falso as seguintes afirmativas. Então vamos lá. Primeira afirmativa. A Terra se comporta como um grande ímã? Sim. Onde o polo norte magnético de uma bússola coincide com o polo geográfico da Terra? Essa primeira afirmativa ela é falsa por várias razões. A primeira razão é que você não pode coincidir o campo magnético de uma bússola, que está na sua mão, com o campo magnético, um polo geográfico da Terra, que está em outro local, a menos que você coloque os dois no mesmo local. E não faz sentido isso. O autor deve estar querendo dizer sobre o ponto magnético da Terra, o polo magnético da Terra e o polo geográfico da Terra. O polo norte geográfico da Terra está próximo do polo sul magnético. A inversão dos nomes aí. Então, lá na Antártida, onde é o polo norte magnético da Terra, porque o campo magnético sai daquela região, próximo daquela região está o polo sul geográfico, uma diferença ali de algumas dezenas, algumas centenas de quilômetros aí, tá bom? Então, essa primeira afirmativa, ela está mal escrita e ela é falsa de qualquer maneira que você analisar ela. Segunda afirmativa. Uma carga elétrica em movimento cria em torno de si um campo magnético? Sim, porque campo magnético é gerado por carga elétrica em movimento. Veja na primeira aula do magnetismo, que nós já gravamos para você ver esse detalhe. E esse campo magnético gerado por essa carga pode interagir com outra carga? Sim. Outra carga vai sentir esse campo magnético externo e passará a agir
passará a agir sobre essa segunda carga uma força magnética. Então, essa afirmativa é verdade. Primeira falsa, segunda verdade. Primeira falsa, segunda verdade, só pode ser a letra D de dado. É a única em que essa configuração é possível. Então, já achamos a alternativa certa, mas vamos analisar as outras. Se há uma corrente elétrica passando por um fio condutor de área A e comprimento L, imerso em um campo magnético B, constante, então que é justamente o tema da nossa aula, então quando você tem uma corrente elétrica passando por um fio, e esse fio vai sentir esse campo magnético externo, uma força perpendicular ao campo atuará nesse fio, fazendo com que as cargas experimente a força bioseno alfa, aqui está a letra A, mas é seno alfa. Isso é verdadeiro, está coerente aqui, primeira falsa, segunda verdade, terceira verdade, está coerente com a letra D. A próxima, as linhas de indução do campo B, criado por uma corrente I em um fio retilíneo, são elipses. Não, são linhas circulares. Você vai ver isso daqui na nossa próxima aula, quando nós temos uma corrente elétrica passando por um fio. Essa corrente gera em torno desse fio um campo magnético e o formato dessa linha de indução, que representa o campo magnético, é uma linha circular e não uma elipse. Assunto da nossa próxima aula. Então, essa afirmativa ela é falsa, a letrinha D está coerente com isso, e o campo magnético gerado por esse fio, né, se você quiser saber, vai ser μ vezes I sobre 2πd. Quando nós temos uma espira, que é assunto das próximas aulas aí, e ao invés de ser um fio reto, seja uma espira, também vai ter um campo magnético aqui no centro dessa espira, e o campo magnético gerado por uma espira é μ vezes I sobre 2R. Numa espira circular, onde circula uma corrente I, o módulo do campo magnético é diretamente proporcional a 2I? Não. Proporcional a I apenas. É inversamente proporcional a R ao quadrado? Não, só a R. Então, essa afirmativa aqui ela é falsa. Realmente, a alternativa correta, letrinha D de dado. Vamos, então, para a questão número 3. Na questão número 3, caiu na EFON em 2019, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Um tenente da EFON construiu um dispositivo para o laboratório de física da instituição. O dispositivo é mostrado na figura a seguir. Podemos observar que uma barra metálica de 5 metros de comprimento e 30 kg está suspensa por 2 molas condutoras de peso desprezível. A constante elástica é 500 Nm por metro presa ao teto. As molas estão com uma deformação de 100 milímetros, a gente vai precisar passar isso aqui para metro. E a barra está imersa no campo magnético uniforme de intensidade 8 Tesla. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica real que se deve passar pela barra para que as molas não alterem a deformação. Aqui é um detalhe, ele quer o sentido real da corrente elétrica. Lembre-se que em toda a física, as fórmulas da física e as fórmulas e as regras de mão, tanto a regra da mão esquerda, que nós já vimos, como a regra da mão direita, que nós veremos nos próximos vídeos, o sentido da corrente, que no caso da regra da mão esquerda é dada pelo dedo médio, é o sentido convencional da corrente elétrica. Tá? Lembrando que o sentido real é o oposto do sentido convencional. Então, o sentido real dessa corrente elétrica deve passar pela barra para que as molas não alterem a deformação, ou seja, ele quer que essa barra fique parada. Se ela está parada, ela está em equilíbrio, a resultante das forças vale 0. Muito bem. Vamos para o próximo slide, que há mais espaço para a gente poder resolver com bastante tranquilidade. Então, primeiro passo, nós vamos desenhar as forças. Na verdade, primeiramente, nós vamos anotar os dados que foram fornecidos. Foi dado o comprimento dessa barra, que é 5 metros, a massa dessa barra, que é 30 quilogramas, a constante elástica de cada uma dessas molas, que é 500 newton por metro, a deformação dessas molas, que é 100 milímetros
lembre-se que mili é 10 a menos 3 do metro, ou seja, faz essa vírgula andar para a esquerda 3 casas, isso vai dar 0,1 metro. 1, 2, 3, 0,1 metro. Foi dado também o campo magnético como sendo 8 Tesla. É isso. Então, claramente nessa barra, nós temos algumas forças. Vamos aqui desenhar as forças aqui em cima, que tem bastante espaço. Aqui está essa barra. Então, essa barra ela tem massa. Se ela tem massa, ela tem uma força para baixo chamada peso. Ela tem 2 molas. Então, ela tem aqui a força elástica para cima. A massa dessa barra é 30 quilogramas. Vamos lembrar que peso é massa vezes gravidade, ou seja, 30 vezes 10, 300 newtons. Então, esse peso dessa barra, 300 newtons. Essas forças elásticas, formulinha da força elástica, K vezes X, onde o K é 500 e a deformação da mola é 0,1 metro. Então, cada mola fazendo uma força nessa barra de 50 newtons para cima. Então, nós temos aqui que essa força é 50 newtons, essa força também é 50 newtons, totaliza para cima 100 newtons. E a força-peso para baixo, 200 newtons. Isso não está em equilíbrio. Para ficar em equilíbrio, é necessária uma força magnética para cima, de tal maneira em que essas 3 forças para cima equilibram as forças para baixo. Então, como há equilíbrio, a resultante das forças é 0, então vai ficar 2 forças elásticas mais a força magnética equilibrando a força-peso. Então vai ficar 2 vezes 50 mais a força magnética é igual a 300. Força magnética é igual a 300, 2 vezes 50 é 100, joga ao outro lado, menos 100. Portanto, a força magnética vale 200 newtons. Acabamos de achar a força magnética. Dessa maneira, nós conseguimos calcular, então, agora, usando a formulinha do Bill seno θ, o valor da corrente elétrica. Para isso, eu vou apagar essa continha que está aqui, para nós termos espaço nessa tela. Muito bem, acabamos de descobrir que a força magnética vale 200 newtons. Vamos agora para a formulinha de força magnética. Força que age no fio, formulinha do Bill seno θ. Força vale 200, o campo magnético foi dado, vale 8 Tesla, a corrente nós queremos, o comprimento do fio foi dado, vale 5 metros, seno do ângulo θ é o seno do ângulo formado entre o campo magnético que é perpendicular à tela e da corrente que vai passar por essa barra, então ela está na horizontal. Então essa corrente está na direção horizontal, não sabemos se está para a direita ou para a esquerda, mas sabemos que o campo magnético está entrando na tela. Então, aqui está o campo magnético entrando na tela. Quando você olha a corrente elétrica, que é uma dessas canetas, e o campo magnético, que é outra caneta perpendicular à tela, claramente fica visível que o ângulo entre os dois é 90 graus. Normalmente, mas não obrigatoriamente, o ângulo nessas questões é de 90 graus, porque aí, sendo de 90 graus, é 1, facilita bem a nossa vida. Então, ficou 200 é igual, 8 vezes 5, 40, vezes a corrente, cortei 0 de um lado, cortei 0 do outro, então a corrente elétrica vai ficar 20 sobre 4, portanto, 5 amperes. Pode ser a letra C, pode ser a letra D de dado. Tá certo? Então, o que nós sabemos agora? Que o campo magnético está... Vou fazer aqui mais uma figurinha aqui, para facilitar o entendimento. A força magnética está apontando para cima e o campo magnético está entrando na tela. Abra sua mão esquerda, lembrando, vou colocar até do lado aqui dessa imagem, lado esquerdo, seu lado esquerdo é esse lado aqui,
e aqui é o seu lado direito, para você não confundir a mão que você tem que pegar, certo? Então, abra a sua mão esquerda, não confunda que estamos de frente, tá? Então, essa aqui é a minha mão esquerda, certo? O indicador é o campo magnético, então abra a sua mão esquerda e aponta o indicador para mim. E você vai perceber que o seu indicador está apontando para a tela e o dedo médio está apontando para o teto. O seu dedo médio, que representa a corrente elétrica, está apontando para a direita da figura. Mas essa corrente que você está vendo aqui apontando para a direita é o sentido convencional da corrente elétrica. E lembre-se que o exercício quer saber o sentido real, está aqui no texto, ó, da corrente elétrica. E lembrando que se esse aqui é o sentido convencional é para a direita, o sentido real é o contrário, portanto, para a esquerda. E aqui está 5 amperes e o sentido real da corrente elétrica para a esquerda, alternativa correta, letrinha C de cavalo. É isso, galera. Vamos então para o exercício número 4. Vamos lá. Na questão número 4, caiu na Federal de Juiz de Fora em 2017. João, em suas experiências no laboratório, resolve construir uma balança de indução magnética. Essa balança é composta de uma barra que equilibra de um lado do prato com uma massa em está aqui na figura, a massa em e de outro um circuito por onde circula uma corrente elétrica de 0,5 amperes. Então a corrente tem que entrar por um lado e vai circular aqui e vai voltar por aqui. Não está mostrando o resto do circuito. Parte do circuito contendo 2 segmentos do mesmo tamanho de 20 centímetros, aqui é de 20 centímetros de um lado, 20 centímetros do outro, está imersa numa região de campo magnético uniforme de intensidade 10 militesla, lembrando que mili é 10 a menos 3. O campo magnético uniforme está confinado na região tracejada e aponta para fora do plano da folha do papel, então o campo magnético saindo do papel. De acordo com a figura mostrada abaixo, letra A, usando o sistema de coordenadas abaixo, especifique a direção e o sentido das forças induzidas em cada um dos segmentos do circuito, indicando o ângulo segundo os eixos desse sistema. Considere que o centro do sistema seja o vértice do circuito. Desenhe também diretamente no triângulo da figura da balança o sentido da corrente elétrica. Muito bem. E na letra B ele vai querer saber o valor da massa que essa balança equilibra. Muito bem. Vamos para o próximo slide, que lá vai ter mais espaço. Aqui está, fiz as figuras ampliadas para facilitar a nossa vida, né? E aqui o diagrama também ampliado para ficar fácil da gente desenhar. Muito bem. Vamos começar desenhando as forças que agem aqui nesse circuito aqui, triangular. Você sabe que de um lado temos que ter essa força aqui da balança, a força peso desse objeto. Para haver equilíbrio, então, esse circuito também vai sofrer uma força para baixo. Para que tenha força para baixo, desse lado aqui, nós vamos ter uma força perpendicular, apontando para cá, que nós vamos chamar de F1, e do lado de cá, uma força perpendicular, apontando para cá, que nós vamos chamar de F2. Essa força F1 e essa força F2 é a força magnética, porque está passando corrente elétrica por aqui, e aqui nós temos um campo magnético saindo do papel. Vamos desenhar esse campo. Aqui está, campo magnético saindo do papel, símbolo de saindo é o pinguinho. Bom, como F1 e F2 são forças magnéticas, nós temos que lembrar que força magnética que age no fio, formulinha do bio seno θ. Como o campo é o mesmo para os dois fios, a corrente é a mesma e o comprimento dos dois pedaços de fio é o mesmo e o ângulo vai ser 90 graus, como a gente vai ver já já, a força magnética F1 e a força magnética F2 vão ter exatamente o mesmo valor, certo? Ele pediu para desenhar, então você vai desenhar aqui no centro dessa figura, você vai desenhar bem na diagonal, formando 90 graus aqui, certo?
Então, aqui está a força F1. Faça o mais bonitinho possível na sua prova, apontando para cá, F1. E o F2, como vai ter o mesmo valor, só que ele vai apontando a diagonal para baixo e para a direita, faça o mais bonitinho possível na sua prova. Aqui está, é a força F2. E com os dados da questão, nós conseguimos calcular o valor de F1 e F2, né? Então, força magnética igual, o campo magnético foi dado como 10 mili, lembrando que mili é 10 a menos 3, a corrente elétrica foi dada como meio ampere, e o comprimento do fio foi dado como 20 centímetros, portanto, 0,2 metros, e o seno do ângulo θ é o ângulo entre a corrente elétrica que está fluindo pelo fio no plano da página e o campo magnético que está apontando para o leitor. Então, nós temos aqui o fio desse jeito, né, na verdade, e o campo magnético apontando para o leitor. Claramente, o ângulo é 90 graus. E do outro lado, nós temos o fio desse jeito e o campo magnético apontando para o leitor, novamente 90 graus. Então, seno de 90 graus, você sabe que vale 1. Aqui está. Então, essa força magnética vai dar 10 vezes 0,2, dá 2. 2 vezes meio, dá 1. 1 vezes 10 a menos 3 newtons. Esse é o valor da força magnética, tanto o valor de F1 quanto o valor do F2. Legal. Ao fazermos isso, nós já matamos a letrinha A, em que ele pedia para você desenhar essas forças, do jeito que está aqui, e faltou achar apenas o sentido da corrente, né? Então, se nós pegarmos aí corrente apontando para fora da página, então minha mão, repare que o campo magnético está apontando para fora, então indicador para fora. A corrente elétrica está... Então, para eu achar o sentido da corrente, nós vamos dar uma olhada nessa parte da figura, em que o campo magnético está saindo do papel e a força está apontando inclinada dessa maneira. Deixa eu só dar uma reforçada aqui, nesse vetor força, por alguma razão ficou meio apagado. Então, agora, para nós acharmos o sentido da corrente elétrica que flui por esse circuito, vamos olhar apenas nesse lado do fio aqui, em que o campo magnético está saindo e a força apontando aqui na diagonal. Então, você vai pegar a regra da mão esquerda, eu vou usar a minha mão esquerda como você deve usar para você, tá bom? Não é para mim que eu estou usando, mas sim para você. Então, é no seu referencial. Então, o seu indicador tem que estar apontando para os seus olhos, como eu vou apontar o indicador para você agora. Então, você tem que deixar a sua mão igual a minha. Então, indicador apontando para os seus olhos, a força apontando para esquerda e para baixo, é o dedo médio. Claramente você vê o polegar descendo por esse fio para a direita e para baixo. Tá? O dedo médio representando o sentido convencional da corrente, que é o que eu vou representar agora. Então, essa corrente ela vai circular desse jeito aqui. Ela vai descer por essa parte do fio e vai subir por essa parte. E assim nós matamos a letra A, descobrimos o sentido da força, fizemos o desenho da força F1 e F2 e também achamos o sentido da corrente elétrica. Agora vamos para a letra B. Qual o valor da massa que essa balança equilibra? Para isso, nós temos que saber os valores dessas forças, que nós já achamos. Cada uma delas vale 1 vezes 10 a menos 3 newtons. E agora nós vamos achar a resultante dessas duas forças, fazendo soma vetorial. E aqui está o desenho da força magnética resultante. É essa força verde, que eu vou chamar de FR. E essa força vai agir aqui, nesse circuito, eu vou desenhar aqui fora para não poluir a figura, para baixo. E como é que nós achamos essa força resultante? Eu vou chamar de FR, né? Como o ângulo aqui é 90 graus, então o ângulo entre esses dois vetores também é 90 graus.
Então, nós usamos Pitágoras. Força resultante ao quadrado vai ser o F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado. Portanto, vamos chamar, já que essas duas forças são iguais, eu vou chamar simplesmente de F para facilitar o cálculo. Depois eu substituo pelo valor. Força resultante ao quadrado é F ao quadrado mais F ao quadrado. Força resultante vai dar 2F ao quadrado, essa força resultante ao quadrado. Tirando a raiz, vai ser raiz de F ao quadrado, é F, ficou o 2 dentro da raiz. Então, esse é o valor da força resultante. Para nós acharmos o valor da força, peso, temos que lembrar que essa balança está equilibrada. E se está equilibrada, significa que a resultante das forças é zero. Ou seja, e como essa balança tem braços iguais, a mesma força que age no lado tem que agir do outro para haver equilíbrio, né? Então, o peso que está de um lado equilibra a força resultante magnética que está do outro. Lembrando que peso é massa vezes gravidade e força resultante magnética é F raiz de 2. F raiz de 2. Então, aqui está que massa é igual a F raiz de 2 sobre a gravidade. Trocando aqui, galerinha, as letrinhas por número, vai ficar essa força F é 1 vezes 10 a menos 3, vezes raiz de 2, né? E o G é 10. Fazendo um valor aproximado, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Nós temos 10 a menos 3 aqui em cima, e esse 10 de baixo sobe, fica 10 a menos 1. Portanto, a massa que está ali do outro lado da balança vai ficar 1,4 vezes 10 a menos 1. Vou fazer a vírgula andar para a esquerda, uma casa. 0,14 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Lembrando que 10 a menos 3, e aqui o quilo é 10 a terceira. Esse 10 a menos 3 mata o 10 a terceira. Se você quiser escrever de uma maneira mais simples, 0,14 gramas. Esse é o valor da massa que está ali do lado. Muito bem, matamos a questãozinha número 4. Vamos então agora para a questão número 5. A questão número 5 caiu na FAMEMA 2017. Uma mesa espira retangular de massa desprezível foi parcialmente imersa no mesmo campo magnético. Então, nós temos aqui duas informações importantes. Ele nos dá duas figuras. Na primeira figura, o campo magnético da primeira quanto da segunda é o mesmo. Isso é uma informação importante. E ele falou que é a mesma espira retangular. Então, eu quero te alertar que se é a mesma espira retangular, o problema é que ele dá o tamanho em uma figura e o outro lado na outra figura. Eu quero juntar as duas informações para que você não se confunda. Então, essa espira retangular tem um lado maior e tem um lado menor. O lado maior está mostrando aqui na figura 1, que é 25 centímetros. E o lado menor está aqui na figura 2, que é 10 centímetros. Uma outra coisa importante que nós temos que verificar é qual lado da espira é importante na análise da força que age no fio. Na figura 1, é esse lado que está aqui embaixo, que eu vou pintar ele até mais grosso, para ficar visível para todo mundo. Então, é esse pedaço que vai sentir a ação da força magnética. E, na figura 2, é esse pedaço maiorzão, que eu vou desenhar ele mais grossinho para ficar mais visível. Então, é esse pedaço do fio que é importante nessa análise. Deixa eu dar uma pintada um pouquinho melhor. Pronto. Então, quando analisarmos a figura 1, é esse pedaço de fio que importa. E quando analisarmos a figura 2, é esse pedaço de fio que importa. Continuando. Na primeira espira é mantida em equilíbrio. Equilíbrio significa que a resultante das forças vale zero sobre a ação exclusiva da força F1 e da força magnética. Então, se está em equilíbrio, tem o F1 para cima, tem que ter a força magnética da primeira figura apontando para baixo, e essas duas forças têm que ser iguais. Então, a força F1 é igual à força magnética na situação 1. Na segunda figura,
Sabendo que nas duas situações a intensidade da corrente elétrica que circula na espira é a mesma, então é a mesma corrente, e que o valor de F1 é 10 newtons, considerando as informações contidas na figura, você vai afirmar que a intensidade de F2 é igual a... Então a pergunta é quanto vale F2? Eu reparei que estava faltando um pedaço do texto, gente, então já acrescentei aqui o pedaço que estava faltando. Está faltando esse parágrafo aqui, que era da segunda figura. Então, na primeira, ela está em equilíbrio, a resultante das forças na figura 1 é 0. Na segunda figura, é mantida em equilíbrio também. Então, a resultante das forças que agem na segunda figura é 0. Então, para isso, se temos apenas sobre a força vertical F2 e da força magnética. Então, nós temos uma força F2 e uma força magnética na situação 2 também, e essas duas forças têm que ser iguais. Ele te dá o F1, que é 10, ele quer saber quanto vale a força F2 para que haja equilíbrio nas duas situações, certo? Vamos para o próximo slide, que lá tem mais espaço. Então, aqui está, como eu já tinha mostrado para vocês, na primeira figura, nós temos aqui força magnética 1, para haver equilíbrio, o F1 tem que ser igual à força magnética 1, que é B vezes I, vezes o L1, vezes seno de 90 graus. Por que 90 graus? Porque a corrente está no plano da página e o campo magnético é perpendicular, já vimos em várias questões que isso corresponde a um ângulo de 90 graus. Na segunda figura, a força magnética 2 tem que ser igual à força F2 para haver equilíbrio. Então, força F2 é igual à força magnética 2, que é dado pelo campo, que é o mesmo nos dois, a corrente, que é o mesmo nos dois, o comprimento do pedaço 2 de fio, que é esse pedaço mais comprido, vezes seno de 90 graus, exatamente igual na figura 1. Ele te dá o F1, ele quer o F2, então como tem muita coisa em comum, se nós relacionarmos essas duas equações, nós chegaremos na resposta. Então F1 sobre F2 vai ficar B vezes I vezes L1, embaixo B vezes I vezes L2. Seno de 90 graus é 1 aqui em cima, é 1 aqui embaixo. O campo magnético é o mesmo, dá para cortar, a corrente elétrica é a mesma, dá para cortar. Então, o que sobrou foi os valores das forças e os valores dos comprimentos. O valor da força F1 é 10, o valor da força F2 é a pergunta da questão, o comprimento do fio L1 é aqui na primeira figura, é o lado menor da espira, que eu mostrei que vale 10 centímetros, e o L2 é esse lado aqui compridão da espira, que nós já vimos que vale 25. Multiplicando em cruz, 10 vezes F2 é igual a 10 vezes 25, 10 de um lado, 10 do outro, cortou. Portanto, o valor da força F2 vai dar 25 newtons. Essa é a resposta desta questãozinha número 5. Muito bem, galera. Então é isso. Depois dessas duas aulas de teoria e dessa aula de exercícios, considero que esse tema força magnética sobre o fio está bem trabalhado com vocês. E agora nós vamos preparar o próximo vídeo, cujo tema vai ser campo magnético gerado por fio reto, e nós veremos outra regra de mão, a famosa regra da mão direita. É isso aí, galera. Não deixe de dar like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal e divulgar esse vídeo para os seus amigos. Aquele abraço e até mais!